Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à segunda aula do nosso mini curso de Cártalas. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre alguns fundamentos do ritmo. O que seria a pulsação, qual a importância de a gente realmente manter a constância nesse pulso dentro da música e vamos falar também um pouco sobre o que seriam os ciclos rítmicos. Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho. Sabe essa vontade que a gente tem de começar a bater palmas? Ou às vezes até bater o pé no chão, mexer a cabeça, ou mover alguma outra parte do corpo quando a gente está ouvindo alguma música, quando a gente se conecta a essa música. E a gente faz isso de uma maneira muito instintiva, né? Ouve a música ali e começa a bater palmas, né? Isso é um sinal de que você se conectou com a pulsação daquela música. Então existe algo ali na música que está acontecendo de uma maneira constante, digamos ali nos bastidores, por trás de tudo, em que a música está sendo construída em cima disso. Então isso seria a pulsação. E o que a gente chama de ritmo é o que está sendo construído ali em cima dessas pulsações constantes. Então é como se fosse ali realmente a base, né? A estrutura onde toda a música acontece, né? Então o ritmo, a gente pode falar que é a organização entre sons e silêncios em cima dessa estrutura, em cima dessas pulsações constantes. E essa pulsação, como a gente viu, a gente de fato sente de uma maneira mais instintiva, né? Mais intuitiva. E por isso é tão natural que a gente, ao ouvir uma música, a gente comece a bater palmas, por exemplo, em cima exatamente dessa pulsação. Então a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a importância de a gente se conectar a esse pulso na música e mantermos essa constância. Isso é importante para qualquer instrumento musical, mas se tratando especificamente de um instrumento de percussão, essa importância fica até mais evidenciada, porque esse pulso, por exemplo, ele pode não estar sendo tão explícito em uma determinada música. Eu posso, por exemplo, estar apenas cantando a capela, sem nenhum acompanhamento de instrumento, mas ainda assim, essa pulsação ela existe, né? Toda a melodia foi construída em cima dessa estrutura, né? Então em cima desse trilho, né? Que são essas pulsações constantes, né? Então, é o que faz a gente realmente nos mantermos ali no tempo. E falando especificamente do instrumento de percussão, essa importância da constância no tempo fica muito evidente, né? E falando mais especificamente ainda sobre o nosso instrumento de estudo aqui, que são as cártalas, elas cumprem esse papel como se estivéssemos batendo palmas mesmo. Inclusive, uma das possíveis traduções aí para a palavra cártala, né, seria marcar com palmas o ciclo rítmico, né? Então fica realmente muito evidente assim essa importância da gente se manter dentro do tempo da música ali, totalmente conectado a essa pulsação. Então, algo muito importante que a gente já pode, inclusive, começar a fazer, a praticar, sem antes mesmo pegar nossas cártalas para tocar, é simplesmente ouvir alguns mantras e acompanhar esses mantras batendo palmas.
Então essa é uma forma muito simples da gente já começar a entrar aí na parte prática do estudo, nos conectando então com o tempo, né? Com a pulsação, com essa importância da gente manter a constância, né? Vocês vão ver que mais para frente isso vai fazer muita diferença. Vamos falar agora um pouquinho sobre o que eu estou chamando de ciclos rítmicos. Então, como eu falei, a pulsação é como se fosse a estrutura, a base onde o ritmo está sendo construído. Só que para essa construção, que seria a organização entre sons e silêncios, é necessário que a gente tenha algumas referências a mais. Então, o que é feito para que essa organização aconteça dentro dessa estrutura, dessa base de várias pulsações ali que estão acontecendo, é a divisão em vários grupos com o mesmo número de pulsações. Então, a isso a gente chama de ciclo rítmico. Eu posso, por exemplo, dividir essas várias pulsações em vários grupos com 4 pulsações ou 3 pulsações. A isso eu vou chamar de ciclo quaternário ou ciclo ternário. E como a ideia desse curso é, de fato, passar o conhecimento para vocês de uma maneira bem simplificada, para que vocês já possam pegar e tocar as suas cártalas, eu não vou entrar aqui em conceitos técnicos como compasso ou falar sobre semínima, colcheia, semicolcheia. A ideia é que não seja necessário você ter esse conhecimento teórico musical mais aprofundado para poder tocar o seu instrumento. Então, estou encontrando aqui algumas formas de poder te passar isso de uma maneira mais simples. Então, eu estou resumindo tudo em ciclos de 4 tempos ou ciclos de 3 tempos. E a maioria dos mantras musicados que a gente ouve, eles estão ou nessa divisão de 4 tempos ou na divisão de 3. Claro que existem outros aí em 7, em 5, por exemplo, que são divisões mais comuns dentro da música indiana. Na música brasileira, por exemplo, e na música ocidental, de maneira geral, não é tão comum assim essas divisões, né? Claro que existem, mas não são tão comuns. Então eu sinto que, simplificando, falando apenas em ciclo de 4 tempos ou ciclo de 3 tempos, vai facilitar muito aí o nosso aprendizado, e com isso com certeza a gente vai conseguir tocar aí grande parte do repertório de mantras. Então, sabendo agora que existe essa divisão em 4 tempos e em 3 tempos, a gente pode fazer o mesmo exercício proposto no começo do vídeo, a gente acompanhar os mantras batendo palmas, só que agora a gente pode também acrescentar essa contagem. Então a ideia é que você possa agora acompanhar os mantras batendo palmas e identificar essa contagem e começar a se acostumar com essa noção de que essa contagem ela está acontecendo, né? Ainda que não esteja alguém ali contando no nosso ouvido, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mas é isso que está acontecendo ali por trás. E você faz esse exercício de uma maneira muito intuitiva, né? Está acompanhando o mantra ali batendo palmas, já pegou essa pulsação, está ali na constância do tempo, e aí você pode, em determinado momento, começar a fazer essa contagem em voz alta também, para você se situar melhor. Normalmente o tempo mais forte ali, que seria esse tempo 1, né, que a gente começa a contagem do ciclo, ele está ali casado com a parte que a gente canta mais forte também, que te dá mais entonação, normalmente no começo ali, né, das frases, né? Então, por exemplo, nesse mantra que eu cantei, né? Prabhu ape jago parmatma jago mere sarve jago sarvatra jago sukanta kil prakash karo sukanta kil prakash karo. Então perceba que tem uma palavra, uma sílaba que a gente sempre dá uma entonação maior, né, no comecinho. Então,
Nesse caso seria Prabhu Ape Jago, Prabhu Ape Jago. Então A seria o começo ali do nosso ciclo, né? Prabhu Ape Jago, Paramatma Jago, Mere 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Então você pode inclusive fazer esse exercício que eu fiz agora, de dar uma entonação maior, né? Tocar com mais força no tempo número 1. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Para você também já ir se acostumando com isso. Om Namah Shivaya, Om Namah, Om Namah Shivaya, Shiva Om. Outro exemplo. Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Jai. 1. Outro exemplo. Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga. Um exemplo agora em um ciclo de 3 tempos, como seria, né? Hare Krishna, Krishna Krishna Hare, Hare 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Então a ideia é que você possa fazer esse exercício aí na sua casa e já começar a se aproximar aí do ritmo, da parte prática, antes mesmo da gente pegar no nosso instrumento, né? Então você já ter essa noção que eu considero de extrema importância, essa noção de pulso, de constância, a gente possa manter o tempo ali, porque é isso que a gente vai fazer quando a gente estiver tocando ali as nossas cártalas. Mas primeiro eu preciso de fato me acostumar com isso, me acostumar a manter uma pulsação constante. Sinto que a gente precisa passar por esse lugar antes de pegar aí nas nossas cártalas, tá bom? Então, fazendo um resumo aqui do exercício, a ideia é que você coloque alguns mantras para ouvir e simplesmente vá acompanhando, batendo palmas, de maneira intuitiva. Ouve, se conecta e sente a hora de você entrar com as palmas. E em determinado momento, você começa uma contagem em voz alta desses ciclos que a gente mencionou aqui. Então, eu vou estar lá ouvindo o mantra e começo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E em determinado momento mais para frente, você para essa contagem e continua só batendo palmas. Tá bom? Muito simples. A ideia é que você possa cada vez mais ir se acostumando e internalizando essa noção de constância. Então essa pulsação interna vai ficando cada vez mais, de fato, constante, né? E você vai se mantendo ali no tempo. Porque, obviamente, você não vai estar ali cantando, tocando o seu instrumento e contando em voz alta, certo? Mas você então precisa ter essa contagem dentro de você o tempo todo, né? E ela vai, aos poucos, na verdade, acontecendo naturalmente. Mas aí a gente precisa, de fato, praticar, né? Então, quanto mais aí você ouvir os mantras e puder acompanhar simplesmente batendo palmas, melhor vai ficar na hora que você for pegar suas cártalas e aí sim começar a tocar. E aqui na descrição do vídeo eu vou colocar um link com uma playlist, tendo esses vários mantras que eu cantei aqui e alguns outros também, para que você possa praticar em casa. Tá bom? Nos vemos na próxima aula. Um abraço!